Graça e paz, queridos, boa noite. Mais um dia reunidos no Café Ensino. Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração, então feche seus olhos. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nos assistindo, por cada família representada. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, ó Deus, perdoe os nossos pecados e que o Senhor fale conosco nessa noite. Abra o nosso entendimento para recebermos da Tua palavra, para recebermos do Teu alimento, porque nós estamos aqui reunidos para conhecermos mais de Jesus através deste estudo, através da Bíblia, da palavra de Deus. É em Teu nome, Jesus, que nós agradecemos tudo que o Senhor fará. Amém. Amém, queridos. Primeiro slide da aula de hoje, eu gostaria aqui de rapidamente recapitular a nossa jornada. Então está na tua tela todos os livros da Bíblia, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores, menores, evangelhos históricos, cartas de Paulo, as outras cartas, e nós estamos aqui nas outras cartas. Depois da aula de hoje, nós teremos 3 outras cartas para estudarmos e o livro profético, o livro de Apocalipse. Então, depois da aula de hoje, provavelmente faltarão 4 aulas para nós terminarmos este estudo, e nós estamos programando, ainda não confirmamos, mas provavelmente teremos um encontro de formatura, vamos assim dizer, que bem na verdade vai ser um tempo precioso para nós estarmos em comunhão. Você que fez todas as aulas já vai se preparando, provavelmente em junho nós teremos este encontro para a honra e glória do Senhor, para juntos celebrarmos estas aulas que nós estivemos conhecendo juntos, conhecendo mais de Jesus. Amém? Então, a aula de hoje nós falaremos sobre 1 João, o final das outras cartas antes de entrarmos em Apocalipse. 1 João foi escrita por João, o qual o discípulo a quem Jesus amava, ele é conhecido como isso, né? O discípulo que Jesus amava. Foi escrito ali 90 anos depois de Cristo. O título de 1 João é O Livro do Amor. E quais são as circunstâncias especiais, ou seja, o que estava acontecendo ali e qual o objetivo que João escreveu esta carta. Ele estava ali em Éfeso, ele ficou em Éfeso até o seu exílio. E essa carta, essa região influenciava toda a Ásia Menor. Nós aprendemos através das cartas de Paulo que essa é uma região muito importante, muito rica, de muita cultura, e a palavra de Deus chegou naquele local, naquela região, para converter os corações. E o que estava acontecendo nesta região? Existia um tal de Cerinto, e você encontra este nome desta pessoa nas literaturas, tá bom? Você não encontra na Bíblia, mas você encontra na literatura. E ele era um mestre religioso, assim como João era um mestre religioso para muitas pessoas, e este homem, Cirinto, ele estava ensinando o gnosticismo. Já vou falar o que significa isso, mas acontece também muito nos dias de hoje. E o propósito desse livro, qual que é? Ele nos ajuda para avaliarmos a autenticidade da nossa fé. Pois é, ele serve como um medidor para nos dizer, né, para dizer para mim, para dizer para você, se a nossa fé está realmente forte, se ela é realmente autêntica ou se ela é simplesmente um fator religioso. Então, voltando aqui, um dos propósitos desse livro também é combater os ensinamentos de Cerinto, que é o gnosticismo. E o que o gnosticismo prega? Que Jesus era apenas um ser humano, ele negava a ressurreição de Cristo, ele negava que Jesus Cristo criou todas as coisas e negava que Cristo morreu na cruz, que apenas Jesus morreu na cruz. Esta crença não acreditava que o Messias poderia encarnar no homem, não acreditava que Jesus era filho de Deus. Então,
João combate isso, e eu enumerei umas passagens e os seus temas que João escreve essa carta para combater este ensino errado. E primeiro, então nós vemos em 1 João 2,1 falando que Jesus é o intercessor junto ao Pai. Jesus é o justo, né? Também nos ensina que os pecados são perdoados pela graça de Jesus. Nos ensina que Jesus venceu o maligno, que Jesus, né? Vocês conhecem aquele que é desde o princípio, que Jesus é desde o princípio, que nenhuma mentira procede da verdade, ou seja, né, existe a mentira no mundo. E quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Satanás inventou a mentira. Não foi Deus que inventou a mentira. Por isso que nós falamos que o pai da mentira é Satanás. A Bíblia diz que Satanás é pai de uma única coisa, da mentira. Então aqui está falando, a verdade, ela não procede, a mentira não procede da verdade. São antônimos. Mentira e verdade é um conjunto vazio, e ele escreveu para quem crê em Jesus. Eu gostaria de ler agora um dos versos, uma de umas passagens chave para este estudo. Está em 1 João 1, de 5 a 8. O título é Deus é luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Resumindo aqui o que está querendo dizer esta passagem, que nós somos pecadores e que nós precisamos andar em luz, na luz. O que é andar na luz? É andar nos caminhos de Jesus Cristo, é andar na palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus e colocar em prática. Se nós fizermos isso, nós não andaremos nas trevas. Agora, se nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor e nós praticamos, por exemplo, a mentira, nós estaremos andando em trevas, nós estaremos mentindo e nós não praticaremos a verdade, e com isso o sangue de Jesus não nos purificará. Então aqui sim, o homem é pecador, o homem falha e ele peca, mas para isso existe o arrependimento. Existe a confissão de pecados para Jesus Cristo. E aí nós recebemos o perdão, nós recebemos a misericórdia. E aqui, as nossas palavras têm que ser condizentes com as nossas atitudes. Não basta falarmos que nós temos fé em Deus, nós temos que ter atitudes. Nós não podemos nos enganar. Muitas vezes a gente coloca a culpa do engano no diabo, a culpa da tentação em Satanás, mas na maioria das vezes nós mesmos nos enganamos. Foi o que aconteceu no deserto. Não foi Satanás que tentou o povo no deserto, na peregrinação, para que eles murmurassem, para que eles reclamassem com Deus. Foi propriamente o espírito, a carne que reclamou contra Deus. Eles não puderam entrar em Canaã. Então, cuidado às vezes como você coloca as situações perante a Deus, porque muitas vezes quem está nos levando para o caminho das trevas, para o caminho do pecado, não é simplesmente a influência do diabo, mas é a nossa carne, é a nossa vontade, é o nosso coração. Mas a palavra de Deus diz para nós lutarmos.
para nós perseverarmos, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em mim e que habita em você, ele vai te direcionar sempre para o oposto, para o caminho da luz e não para o caminho das trevas. Por isso que muitas vezes, em muitas aulas, eu estou falando de liberdade para o Espírito Santo conduzir tua vida. Dê liberdade, porque Ele é Deus habitando dentro de você. Quando Deus habita dentro de nós, Deus nos guia para o caminho da verdade, para o caminho da luz, aonde não há trevas. Amém? Outro ponto, né? Nós fazemos isso ao dizer que coisas que sabemos que são mentira. Se continuarmos a contar uma mentira por muito tempo, podemos começar a acreditar nela, né? Então temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos falando, se isso não está nos colocando contra a vontade de Deus, longe do centro e do caminho de Deus. E este processo, porque muitas pessoas criam uma situação, tem uma mente que leva para a mentira. E se não consegue sair desse processo, essa pessoa vai começar a acusar a Deus. E a pior coisa que uma pessoa pode fazer é acusar a Deus. Foi, de novo, o que aconteceu no deserto. Você lembra? Eu já falei isso muitas vezes. Deus libertou o povo das garras do faraó do Egito, só que durante este caminhar no deserto, o povo reclamou. O povo caiu numa rotina de murmurar, murmurar, murmurar. Eles caíram nesse processo de engano que eles começaram a acusar a Deus. Cuidado com isso. Cuidado com o que está saindo da sua boca. Por isso que a palavra de Deus nos ensina para nós sermos gratos em todas as coisas. Seja grato em todas as coisas, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Amém? E outro termo que é muito utilizado e é o que esta carta também aborda é sobre o amor de Deus. Essa carta relata que Deus é amor, só que ele é um amor diferente do que nós conhecemos e do que nós aplicamos. Até mesmo porque o meu entendimento de amor, amor humano, provavelmente é diferente do seu entendimento do que é amor, como é diferente até mesmo do seu próprio cônjuge. Mas o amor de Deus, né, o amor ágape, aquele amor que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, tenha vida eterna, é um amor diferente. A razão, a mente humana não consegue entender a grandeza e a profundidade do amor de Deus por nós. E um verso que eu gostaria de destacar na aula de hoje é 1 João 2, de 5 a 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto que conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Veja só que profundo. Vamos separar esses dois versículos em algumas partes. Primeira dela, mas qualquer que guarda a sua palavra, que guarda a Bíblia, que guarda a palavra de Deus, o amor de Deus nele está verdadeiramente aperfeiçoado. O que é guardar a palavra de Deus? O que é guardar a Bíblia? Não é simplesmente pegar a Bíblia e colocar na prateleira ou pegar a Bíblia e abraçar a Bíblia. Não, é entender a Bíblia. É conhecer a Bíblia, é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. E o que é guardar? Eu guardo o ensinamento e eu pratico o ensinamento. Eu ando neste caminho. É isto que é guardar a Bíblia. Guardar a palavra não é simplesmente falar eu acredito em Jesus, eu tenho fé em Deus e eu fui batizado. Só que não coloca em prática o que está na Bíblia. Não coloca em prática os ensinos da Bíblia. E é aqui que ele está falando. Se você realmente colocar em prática a palavra de Deus, obedecer e colocar a palavra de Deus em prática, o amor de Deus estará verdadeiramente aperfeiçoado na sua vida.
Amém? E nisso nós conheçamos que estamos nele, ou seja, existe uma conexão, existe um relacionamento do Deus Pai com os filhos, que somos nós, que guardamos a palavra dele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aqui é mais profundo ainda. Se nós dissermos que nós estamos em Jesus, se nós temos fé em Jesus, nós temos que andar como Jesus andou. Não dá para falar que nós estamos em Jesus, que nós somos de Jesus, se nós não andarmos como Jesus andou, que é muito mais do que não é que não, na verdade, que não é só fazendo milagres, ensinando, não, é tendo uma vida santa. Jesus venceu a morte porque ele foi santo. Ele não venceu a morte porque ele só fez milagres. Ele não venceu a morte só porque ele ensinou coisas maravilhosas. Não, ele venceu as tentações. Ele venceu o pecado porque ele foi santo. Por isso que Jesus diz: seja santo como eu fui santo. Se isso fosse impossível para mim, para você, ele não teria pedido isso, porque o nosso Deus, Jesus, não pede coisas impossíveis para nós. De novo, recapitulando e reforçando a mensagem. Aquele que diz que está nele, ou seja, eu, Luiz, digo que eu estou em Jesus, que eu sou de Jesus, que eu amo Jesus, que Jesus é o Senhor das minhas vidas, da minha vida. Eu também tenho que andar como ele andou, amando o próximo, ensinando a palavra e principalmente obedecendo a Deus. Jesus obedecia ao Deus Pai. Jesus era santo perante aos olhos de Deus. Nós não temos que ser santo perante aos olhos dos homens, porque o Espírito Santo que habita em nós, Deus habitando dentro de nós, conhece o nosso íntimo, conhece os nossos pensamentos. Por fora, a casca por fora de nós pode estar muito bonita. As pessoas que andam na rua podem me reconhecer como uma pessoa santa. Mas será que realmente nós estamos santos no nosso íntimo, no nosso pensamento? E o Espírito Santo que está dentro de nós, que habita dentro de nós, sabe disso. Então, o meu convite nessa noite para você desfrutar desse amor, para você ter este verdadeiro amor aperfeiçoado na sua vida, decida nessa noite, mais uma vez, voltando no tema, a viver essa vida, a andar como Jesus andou. Luiz, eu não consigo. Busque. Ore com fervor. Ore com clamor. Clame a Deus. Busque o Espírito Santo e busque a palavra de Deus, porque Deus fará a obra na sua vida. É isso que Ele quer de mim e de você, andar como Ele andou. E este é o amor de Deus para as nossas vidas. O amor de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas quando nós andamos como Jesus andou. É isso. O amor de Deus vem abundante em nossas vidas quando nós andamos como Jesus andou. Então eu encorajo você nessa noite a tomar essa atitude, a buscar mais ser a imagem e semelhança de Cristo, para que o amor de Deus invada a tua vida de forma abundante. Amém? Eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração, então feche seus olhos. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor meu Pai, obrigado pela tua palavra e que nessa noite o Espírito Santo acenda uma chama em nossos corações, uma chama para que a gente tenha vontade, desejo de andar como Jesus andou. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde de todo mal. Em especial, ele peço, Pai, em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui, ou com algum familiar, com algum filho, filha, parente, sofrendo da parte de respiratória, porque tem afetado muitas casas, cura
em nome de Jesus. Saia enfermidade em nome de Jesus. E é em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço tudo que o Senhor fará. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e até a próxima aula. Uma boa noite.